Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a este canal. Meu nome é Paulo Francisco, sou pastor, teólogo, seu irmão em Cristo. Estou aqui para compartilhar com vocês um pouco daquilo que eu tenho aprendido com o Senhor. Espero que os ensinamentos nesse vídeo e nos outros vídeos que você pode acompanhar neste canal sirvam para a sua edificação na fé, posso colaborar contigo. Espero que você venha crescer em Cristo Jesus para a glória do nome santo do Senhor. No dia de hoje eu quero falar sobre um tema importantíssimo para nós cristãos, que é o poder do sangue de Jesus. Para tanto eu quero ler com vocês a primeira epístola do livro de João, o capítulo de número 1 e o versículo de número 7. Pegando aqui a minha Bíblia, vou ler para vocês. Mas, se andarmos na luz como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. O sangue de Jesus é a base da fé cristã para a redenção ou salvação. Desconhecer o poder do sangue de Jesus significa que nós seremos uma presa frágil para o nosso arqui-inimigo, aquele que é o opositor da obra redentora, aquele que quer destruir a humanidade, pelo simples fato da humanidade ser amada por Deus e ser a imagem e semelhança dele. Você que é cristão deve entender profundamente o poder do sangue, porque se você entender isso, você não será enganado fácil e você vai continuar caminhando e crescendo na fé. Antes de falar mais profundamente sobre o sangue de Jesus, eu gostaria de lembrar sobre a queda de Adão. Vamos para o início. Gênesis capítulo de número 3 mostra que os nossos primeiros pais pecaram, erraram, desobedeceram e perderam a glória de Deus. A Bíblia diz que o salário do pecado ele é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Existem duas instâncias de morte, a morte física e a morte espiritual. No momento que Adão e Eva comeram do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, eles morreram espiritualmente. O que significa isso? Foram separados de Deus. Eles também iriam morrer fisicamente, porque o pecado faz com que a pessoa morra, tanto espiritualmente como fisicamente. Mas, ali no capítulo 3, a Bíblia diz que Deus fez de pele de animais roupas para Adão e Eva, e para que os animais pudessem ter sua pele removida, eles precisaram ser mortos. Ali nós entendemos que se inicia a história da redenção, da morte vicária. A palavra vicário significa substitutivo. Ali Deus trocou, vamos dizer assim, Deus substituiu Adão e Eva pelos animais, ou seja, a morte física dos animais substituiu a morte física de Adão e Eva naquele momento. Deus permitiu que eles continuassem vivendo, pois os animais foram sacrificados e eles foram substituídos. E também naquele capítulo 3, lá no versículo de número 15, nós vemos ali Deus falando que haveria de vir da descendência de Adão aquele que pisaria na cabeça da serpente e a serpente iria morder o calcanhar do descendente de Adão, do Redentor, do Salvador da humanidade. Então, nós vemos ali no capítulo 3, falando da chegada do Redentor, daquele que iria fazer a substituição perfeita. E nós vemos também ali o início da história da humanidade, sobre a substituição com a morte dos animais que forneceram as roupas para Adão e Eva. Nós vemos ali o início da visão da redenção já em Gênesis. Também no Antigo Testamento nós podemos ver que quando Deus institui os sacrifícios cruentos ali da lei mosaica, há também a substituição dos animais que eram sacrificados no lugar dos pecadores que se apresentavam diante do sacerdote, falavam o erro que cometeu, e ali eram feitos sacrifícios para o perdão do pecado. Vejam só, irmãos, ali também é morte substitutiva. Os animais eram mortos no lugar das pessoas.
E não era somente individualmente que era feito o sacrifício de perdão. Uma vez no ano, na data do Yom Kippur, o dia do perdão, eram ali feitos sacrifícios também de animais, só que a favor da nação de Israel. Um animal era morto no lugar do sacerdote, ele pedia perdão pelos seus próprios pecados, e depois outro animal era morto, ali eram confessados os pecados de Israel, e aquele animal era morto no altar, era sacrificado diante de Deus, substituindo Israel para que o perdão viesse para a nação de Israel. Outro animal era enviado ao deserto, carregando a culpa de Israel também, fazendo tudo atos simbólicos, mostrando que para haver redenção há um caminho. Qual o caminho? Da substituição. Então nós entendemos que a substituição era necessária para haver perdão para uma nação e para haver perdão também individualmente para as pessoas. Só que, irmãos, olhando dentro das Escrituras, nós entendemos que esses sacrifícios, eles não traziam perfeição para as pessoas. Eles eram, na verdade, transitórios. E eles precisavam ser substituídos por um sacrifício melhor. O escritor de aos Hebreus, no capítulo de número 10, vou abrir aqui a Bíblia rapidinho, no versículo de número 4 diz assim: porque é impossível que o sangue de touros e bodes tire os pecados. Por que ele falou que era impossível, sendo que Deus recebia sacrifícios de bodes, de touros, de carneiros? Porque aquilo tudo era transitório. Porque o sacrifício em si trazia ali um perdão temporário, mas ele não fazia algo extremamente importante. O sacrifício não mudava a natureza das pessoas. Era necessária a chegada de um sacrifício melhor, um sacrifício que pudesse interferir na natureza humana e fazer com que ela mudasse. O homem precisaria nascer de novo, precisaria ter o seu espírito avivado através de um sacrifício, precisaria ser restaurado, precisava nascer espiritualmente, porque desde Adão o homem e a mulher estavam mortos. O sacrifício de bodes, de touros, o sacrifício do Antigo Testamento, eles não faziam com que as pessoas tivessem mudança interior, que o seu espírito fosse ali ressuscitado, o seu espírito fosse gerado em Deus. Havia necessidade da chegada de um sacrifício melhor. Além disso, os sacrifícios do Antigo Testamento, eles só poderiam ser feitos no lugar onde Deus havia determinado. Existia uma grande barreira geográfica que precisaria ser quebrada. Porque, imagine só, os sacrifícios inicialmente eram feitos no tabernáculo de Moisés. Depois, no templo de Salomão, com a destruição do templo de Salomão, depois no templo de Zorobabel, o templo que foi ampliado nos dias de Herodes. O que acontecia? Uma pessoa, para ser perdoada, ela precisaria levar o animal até o templo. Digamos, nós que moramos no Brasil, imagine você tendo de viajar do Brasil até Jerusalém. Logicamente você não ia carregar um animal no avião ou no barco, seja lá o que for. Todavia, imagine que no meio desse trajeto você morresse. Você não seria perdoado porque você não chegou a um local de sacrifício. Imagine só. Era necessário que houvesse um sacrifício que não tivesse barreira geográfica, pudesse ser acessado em qualquer lugar do mundo. Além disso, todo sacrifício ele tinha rótulo de validade. Quando eu estava falando para vocês do sacrifício do Yom Kippur, ele era feito anualmente. Ele só era válido naquele ano. No outro ano precisaria ser feito novamente. Em relação às pessoas individualmente, o sacrifício era feito para aquele momento. Um exemplo, a pessoa tinha pecado, feito alguma coisa errada, chegava diante lá do sacerdote, confessava o pecado, levava o animal, e ao levar o animal ali para o sacerdote, ele pedia perdão, e ali era feito o sacrifício e ele era perdoado.
Digamos que ao sair do templo ele andasse mais ali uns, sei lá, 10, 50 metros, aí pecasse de novo. Aquele sacrifício não adiantava mais. Ele precisaria retornar, levar um novo sacrifício e pedir novamente perdão. Isso apontava para a necessidade de um sacrifício melhor que não tivesse validade, valesse em todo momento. Então, os sacrifícios do Antigo Testamento, eles tinham dificuldades que precisariam ser sanadas, eles precisariam de um sacrifício menor, porque eles não eram sacrifícios perfeitos. Nós vemos que esse sacrifício não mudava a natureza da pessoa. Esse sacrifício também era feito apenas em um lugar, tinha uma grande barreira geográfica que precisava ser quebrada. Esse sacrifício tinha um rótulo de validade que precisaria também ser quebrado, era necessário de um sacrifício que valesse em todo momento. Além disso, os sacrifícios do Antigo Testamento, eles tinham um problema muito forte também, que eles não perdoavam qualquer pecado. Existia restrição de pecados. Um exemplo, a pessoa que adulterava, para ela não existia um sacrifício de perdão. Ela deveria receber a punição de morte. Não existia sacrifício de animal para perdoar o adultério. Não existia sacrifício que pudesse perdoar a blasfêmia contra Jeová, o Deus Todo-Poderoso. Então, havia necessidade de uma mudança também nisso. Havia necessidade da chegada de um sacrifício que perdoasse qualquer pecado. Então, até a chegada de Jesus não havia esse sacrifício. E além disso, existia uma grande restrição também em termos de nação, né? O Yom Kippur é o dia do perdão nacional de Israel. O sacrifício do Yom Kippur era especificamente realizado a favor de Israel. Havia uma necessidade de um sacrifício que poderia ser realizado não a favor apenas de uma nação, mas a favor de toda a humanidade, de todos os filhos de Adão. Então, Deus projetava no Antigo Testamento, com tudo aquilo que ele tinha construído, a realidade da substituição para todos os homens e também que, apesar dos animais estarem ali sendo sacrificados no lugar das pessoas, eles não traziam perfeição e era necessária a chegada de um sacrifício melhor que eu e vocês conhecemos, que é o sacrifício de Cristo Jesus. Nosso querido irmão João Batista, filho do sacerdote Zacarias, que foi criado dentro de toda a visão sacerdotal, ele nasceu entre os sacerdotes, foi criado como um sacerdote, mas quando ele cresceu, Deus mudou o chamado dele. Ali falou para ele que ele não seria sacerdote, ele seria profeta. E ele não exerceu o sacerdócio como seu pai, mas exerceu a função, exerceu ali o seu chamado de profeta. Mas ele aprendeu muito com o seu pai, a sua mãe, aprendeu muito no ofício de sacerdote. E a Bíblia nos diz que quando ele vê Jesus, isso é o capítulo 1 de João, versículo de número 29, o que ele diz? Ali está o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Veja só, amados, ele sendo filho de sacerdote, criado como sacerdote, agora como profeta, ele olha para Jesus, ele lembra de tudo que ele viu durante a sua vida, o sacrifício anual que ele sempre participava ali com seus pais, ele ia até aquele local, orava, jejuava, chorava na presença de Deus pedindo perdão pelos pecados de Israel. O Espírito Santo traz uma revelação poderosa nesse capítulo 1 e versículo 29 do Evangelho de João. Ali está Jesus, ali está o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Deus mostra para João Batista que Jesus iria morrer. Agora, não como morria o Cordeiro
que trazer perdão para Israel, mas como um cordeiro que iria trazer perdão para Israel e todas as nações do mundo. Ou seja, o sacrifício de Jesus iria abranger o mundo inteiro. O sangue de Jesus iria ser derramado para perdoar o pecado da humanidade. Então, quando Jesus ele veio, nasce, cresce, faz o seu ministério de 3 anos e meio, e ele é levado à morte na cruz do Calvário, o que acontece? Jesus ele traz ali o sacrifício substitutivo da humanidade. Ele veio sanar todos os problemas do sacrifício do Antigo Testamento. Então, quando Jesus ele abre as suas mãos lá na cruz e ele morre no lugar da humanidade, nós vamos entender que Jesus, ele agora vai ser o substituto perfeito e ele vai fazer tudo aquilo que os sacrifícios do Antigo Testamento não faziam e vai entregar a verdadeira redenção, a salvação para toda a humanidade. Então, nós entendemos que a morte de Jesus traz o perdão para todos os homens e todas as mulheres, de todas as nações. De todas as nações. Em primeiro lugar, ele traz perdão para toda a humanidade, de forma geral e especificamente de forma individual. Tanto é para todo mundo, como também é apenas para uma pessoa só, desde que ela acredite no sangue de Jesus. O sangue de Jesus ele é tão poderoso que ele tem a capacidade de perdoar o pecado do mundo inteiro. Nessa mesma epístola de João, aqui, a primeira epístola, no capítulo de número 2, a gente pode ler algo extremamente importante. João ele dá um recado ali para os discípulos, dizendo para eles não pecarem, não é para vocês pecarem, mas se vocês pecarem, né, existe um advogado. Primeira epístola de João 2, primeiro diz assim: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis, mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação, ele é o perdão pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos pecados, mas também pelos de todo o mundo. Então, Jesus, o sacrifício dele traz perdão para o mundo inteiro. Devemos entender isso. Agora nós também vamos pensar no sacrifício de Jesus, o que ele faz. Inicialmente eu tinha apontado para vocês algumas problemáticas da morte dos animais no Antigo Testamento, o que o sacrifício deles não faziam. Então agora eu quero meditar com vocês o que o sacrifício de Jesus faz. Em primeiro lugar, nós vemos aí que ele tem a capacidade de perdoar não somente o pecado de uma nação, mas perdoar o pecado do mundo inteiro. Em seguida, nós podemos ver que o sangue de Jesus ele muda a natureza do ser humano. João 8:32 diz: conhecereis a verdade vos libertará. Jesus Cristo, o seu sacrifício, ele liberta o ser humano. Ele faz com que ele seja ressuscitado. A sua natureza pecadora é mudada. E o seu homem interior, espiritual, que estava morto, ele é gerado novamente. Ele nasce em Deus. Ele nasce em Cristo. E ele tem então a capacidade de não estar mais preso ao pecado. Então, o sacrifício de Jesus, o sangue de Jesus, ele muda a nossa natureza, ele faz ser gerado em mim e em vocês, no nosso homem espiritual, e nós podemos então ter comunhão com Deus depois do sangue de Jesus Cristo na nossa vida. Esse mesmo sangue, ele também não tem barreira geográfica. Como eu disse para vocês antigamente, o sacrifício, né, dos animais eram feitos somente em Jerusalém e no templo. Hoje em dia o sangue de Jesus pode ser acessado em qualquer lugar do mundo. Nós estamos no Brasil, o sangue de Jesus ele tem aqui o poder de mudar a nossa natureza, a nossa vida, perdoar nosso pecado aqui no Brasil. Quem está no Japão também pode ser perdoado, quem está nos Estados Unidos, na ponta da América também. Se o homem pegar um foguete e ir para a Lua, vamos dizer, ir lá na Lua, fizerem lá uma colônia de férias, e lá ele decidir pedir perdão, ele será perdoado, porque o sangue de Jesus não tem barreira geográfica. O sangue de Jesus também não tem rótulo de validade. Você vê, Jesus morreu há 2000 anos atrás, mas o sacrifício dele serve para o perdão de todos os pecados. E quando eu falo todos, é todos, sem exceção.
todo pecado, ele é perdoado pelo sacrifício do sangue de Jesus Cristo de Nazaré. E eu vou falar para vocês, Jesus morreu há 2000 anos atrás, e o seu sacrifício, o sangue derramado, ele tem um poder de perdão que veio para todas as pessoas da época dele e todas as pessoas que viriam depois. Hoje nós estamos 2000 anos depois da morte de Jesus, o sangue de Jesus trouxe perdão para mim e para vocês nos dias atuais. E se caso Jesus demorar ainda um pouco de tempo para vir implantar o seu reino milenar, as outras pessoas que serão agregadas também serão perdoadas pelo poder do sangue de Jesus. E algo impressionante, irmãos. Além de perdoar as pessoas do presente, na sua época, as pessoas do futuro, no caso somos nós, o sangue de Jesus ainda tem um poder redentivo, retroativo. For buscar aqueles que esperavam nele, né, na promessa do Messias, e trouxe também perdão para nossos queridos irmãos na fé do Antigo Testamento. Isso inclui Abraão, Isaac, Jacó, também Jeremias, Isaías, Ezequiel, o rei Davi, todos aqueles que esperavam em Cristo, João Batista, que morreu antes da redenção de Cristo, que foi o profeta que abriu o caminho para a chegada de Jesus ali para ministrar o Evangelho, todos aqueles também foram alcançados. Por isso que Paulo diz que Jesus ele vai das partes mais profundas do abismo ali, do inferno, e leva cativo o cativeiro para o céu. Ele traz aqueles que estavam ali no seio de Abraão, que estavam aguardando a chegada do Redentor, para que pudessem receber a vida eterna completa em Cristo. O escritor de aos Hebreus mesmo, ele fala no capítulo 11, quando ele fala dos heróis da fé, diz que os heróis da fé, eles, já lá nos versículos finais, eles não foram aperfeiçoados sem nós, porque Deus queria fazer algo especiais para todo mundo junto viver dentro da sua glória, da sua bênção eterna, sob a purificação do sangue de Jesus Cristo de Nazaré. Então o sangue de Jesus, ele tem um poder de perdão naquele momento que ele morreu na cruz, e depois isso não se encerrou. Alcançou nossos irmãos que estavam esperando a redenção do Messias, vaticinado desde Adão, no capítulo 3 e 15 de Gênesis, e também está alcançando todos aqueles que ainda ouvem a palavra e entregam suas vidas para Jesus. Então nós vemos que o sangue de Jesus, ele perdoa o pecado de toda a humanidade, ele muda a natureza, ele não tem restrição geográfica, também não tem rótulo de validade, e ele perdoa todo e qualquer tipo de pecado. O sangue de Jesus perdoa todo e qualquer tipo de pecado. Alguém pode nessa hora levantar a questão da blasfêmia contra o Espírito Santo. Nesse vídeo de hoje não é o nosso tema, não tem como aprofundar muito sobre ele, mas basicamente eu quero dizer para você que o sangue de Jesus, ele é aplicado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que convence as pessoas do pecado. Então, aplica-se o sangue de Jesus na vida daquele que foi convencido do pecado. Quando a pessoa blasfema contra o Espírito Santo, o que acontece? O Espírito Santo se afasta e o Espírito Santo não vai aplicar o sangue de Jesus sobre aquela pessoa e, consequentemente, ela não vai ser perdoada. Não é porque o pecado não tem perdão em si, não é possível ser perdoado, mas para o pecado ser perdoado é necessária a aplicação do sangue. Se o sangue não for aplicado, a pessoa não é perdoada. Todavia, se a gente for necessário, alguém quiser que a gente fale um pouco mais profundo sobre esse tema, ou em outro vídeo a gente aborda ele, que é um tema complexo. Mas, basicamente, entenda isso. O sangue de Jesus, ele é ali aplicado pelo Espírito Santo. Então, voltando a qualquer tipo de pecado que é perdoado, o sangue de Jesus perdoa todo e qualquer pecado. Adultério, blasfêmia, xingar a Deus, xingar Jesus, perdoa assassinato, perdoa tudo. O sangue de Jesus perdoa tudo. Entretanto, a pessoa precisa ser sincera. Mas como eu vou saber que a pessoa é sincera? Eu e vocês não temos capacidade para isso, mas Deus ele tem capacidade sim de entender
e saber se a pessoa está sendo sincera no pedido de perdão. Esse vídeo está ficando longo, mas é um assunto um pouco extenso. Então, você precisa entender que o sangue de Jesus foi derramado por toda a humanidade, ele perdoa todo tipo de pecado, ele não tem rótulo de validade, não tem barreira geográfica e ele muda a natureza das pessoas. Por que você tem que entender isso? Você tem que entender isso porque, ao saber que o sangue de Jesus faz tudo isso por você, você vai ter segurança de pedir perdão e saber que o sangue de Jesus te purifica de todo o seu pecado. E você não precisa pedir 2 vezes perdão pelo mesmo pecado, porque se você pedir 2 vezes perdão pelo mesmo pecado, você está dizendo que o sangue de Jesus não tem poder. Então, você precisa só entender, o sangue de Jesus faz tudo isso. E aí, quando você pede perdão, tudo que você pecou é lançado num mar do esquecimento, Deus não se lembra. E o que acontece com a sua vida? Você tira o fardo do pecado de sobre você, e aí você pode viver feliz e bem com Deus. Somente toda vez que você pecar, né, porque todo dia você pode errar, em alguma coisa nós erramos, mas naquele dia que você fizer alguma coisa errada, você vai lá e pede perdão. Eu, a nível de conselho, te digo que se você errar, fazer alguma coisa errada, na mesma hora que você errou, peça perdão. Não espere chegar de noite, de repente Jesus volta no meio do dia e você não pediu perdão, aí o negócio pode ficar feio para você. Mas assim que você errar, peça perdão. O sangue de Jesus perdoa todos os seus pecados. E antes de terminar esse vídeo, eu lembrei de algo bastante importante. Irmãos, o sangue de Jesus, veja só, ele tem tudo a ver com a divindade de Jesus. Deus é onipresente. O sangue de Jesus está em todo lugar e está acessível em todo lugar. Deus não tem barreira de tempo para ele. Você vê, o sangue de Jesus foi derramado há 2000 anos atrás. Um sangue normal coagula, se estraga. O sangue de Jesus não estragou. Ele vence a barreira do tempo. Lembra que eu falei no início? Foi resgatar os irmãos que acreditavam e aguardavam por ele, os irmãos que acreditaram nele na época, e os irmãos que estão chegando, os agregados, nós de agora e os que ainda virão. O sangue de Jesus, ele traz perdão para toda a humanidade. Quem pode perdoar toda a humanidade a não ser Deus? Jesus precisava ser tanto homem verdadeiro como um Deus, porque o sangue de Jesus, o sangue que foi derramado por ele, traz toda a essência da divindade. Eu, em outro vídeo, quero falar, eu amo falar sobre Jesus, e eu quero falar sobre a divindade dele, em outro vídeo, e dentro dessa perspectiva de divindade e o sangue de Jesus, que é o sangue do Filho de Deus, veja, se o sangue de Jesus fosse de uma pessoa comum, ele não poderia fazer tudo o que ele faz. E eu não estou fazendo no sangue de Jesus algo alheio a Jesus. O sangue de Jesus pertence a Jesus, mas eu quero que você entenda que o sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário é o sangue do Filho de Deus. Por isso que não existe barreira geográfica para ele, por isso que não existe barreira de tempo para ele, por isso que perdoa todo tipo de pecado, por isso que muda a natureza do ser humano. Só o sangue do Filho de Deus poderia te fazer nascer de novo. Só o sangue do Filho de Deus poderia visitar toda a humanidade. Você entendendo isso, sobre o sangue de Jesus, você poderá vencer muitas coisas. E acima de tudo, você vai entender que o sangue de Jesus pode e te purifica de todo pecado. Pecou, peça perdão. A natureza de Jesus, do sangue de Jesus, mudará o seu coração. Peça perdão. Não ame o pecado, porque Deus conhece o pecado. Mas se você entender o poder do sangue de Jesus, você verá que nenhum pecado pode te amarrar e te separar de Deus. Nosso vídeo ficou aí 29 minutos, 30 minutos, bem extenso, mas eu espero que ele te ajude a compreender. Qualquer dúvida, escreva aí, faça um comentário no canal, você que está acompanhando aí no Facebook ou outra rede social, pode mandar para nós pergunta para mim, estarei, na medida do possível, tentando responder. Deus abençoe você, se inscreva nesse canal, compartilhe esse vídeo, ajude outras pessoas que têm dúvida a compreender um pouquinho mais sobre o poder do sangue de Jesus. Deus abençoe a todos, fique aí com esse vídeo e não se inscreva,
Não se esqueça, se inscreva nesse canal, compartilhe e aí ajude outras pessoas a também crescerem na fé. Deus abençoe a todos.